Tá gravando, né? Bem, amigos, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é uma noite muito especial. Estamos aqui em algum lugar da Zona Leste. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus amigos, dos nossos seguidores, do pessoal que está aí. E eu não sei que horas você vai assistir, que a gente vai postar agora, o que a gente vai fazer agora. Mas eu estou com um convidado muito especial aqui, meu irmão Menezes. Menezes está com a gente aqui. E a gente vai abordar algumas situações. Estamos num ano muito especial, um ano de decisão. E Menezes, meu convidado para fazer parte, né? Que ele, mais do que nunca, faz parte da história do nosso bairro Armando Mendes, faz parte da minha história como pessoa, né? Menezes, que para alguns dispensa apresentação, Menezes, porque o Menezes já foi presidente da comunidade do Armando Mendes, né? Eu tive a grata satisfação de participar da gestão do Menezes, como um dos diretores. E é uma história, é um legado que faz a gente até se emocionar, porque nós sabemos da história, né, Menezes? Nós já sabemos a história de muita coisa aí no Armando Mendes, né? As escolas que vieram, os benefícios que vieram para a comunidade, o posto policial. Nós, desde o início que nós estamos aí na comunidade, a gente sabe que a comunidade, inclusive até hoje, eu tenho uma queixa que ainda não conseguimos resolver o problema da falta de água, né, do nosso bairro. Ainda tem alguns lugares do Armando Mendes que ainda são afetados pela falta de água. E a gente está aqui como pessoas, né, cidadãos comuns da comunidade, cidadãos dessa cidade, cidadãos desse estado, para nós fazermos uma avaliação. E eu quero anunciar, pessoal, que nós vamos ter uma live completa, uma live top mesmo, na nossa outra página que a gente tem, Vitrine News. Essa aqui está indo diretamente pelo meu PV, né, que é o Betinho Nascimento. Mas nós vamos ainda ter lá na página Vitrine News uma live completa, Menezes e alguns convidados. Mas o Menezes é uma pessoa que ele é referência, né? E é referência porque já foi candidato, né? É uma pessoa que quase... Quem não conhece o Menezes no Armando Mendes é porque se mudou semana passada. Certo. Quem não conhece o Menezes no Armando Mendes é porque se mudou realmente semana passada, recentemente. Mas a maioria das pessoas conhece o Betinho, conhece o Menezes e sabe que nós tratamos o assunto público, o assunto comunidade, nós levamos a sério. Menezes, mais do que nunca, é uma pessoa que, assim, e eu quero começar aqui louvando a Deus pela vida desse homem. Quero deixar aqui à disposição, Menezes, para que você possa dar o seu boa noite, saudar os nossos amigos que estão aí do outro lado, né, que vão assistir essa live diretamente aqui da Zona Leste, de algum ponto de Manaus. Boa noite, Menezes. Boa noite, meu irmão Betinho. Boa noite, Zona Leste, e a todos, né, que vão ter a oportunidade de assistir essa pequena live. Isso aqui é só um ensaio, só uma introdução para uma série de lives que a gente pretende fazer de forma de um esclarecimento público e um alerta para que a gente, como nós estamos em ano de decisão, né, Copa do Mundo, hoje o Brasil ganhou do Japão, beleza, todo mundo está feliz, mas tem outras situações aí que estão sendo, vamos dizer assim, camufladas por trás dessas emoções todas. Tem outras situações que deveriam estar recebendo mais atenção e não estão recebendo. Tudo bem, futebol é bom, é gratificante, também gera renda, mas eu acho que nós temos diversas situações que precisam ser, não perder o foco, né? A gente não pode perder o foco, e por isso eu gostaria de fazer uma live assim um pouco curta hoje, mas é só uma introdução, fazer uma chamada para você que gosta do ser humano e que a gente precisa entrar na causa pública, de verdade, entendeu? Sem agravo, sem estar ofendendo ninguém, discutindo políticas públicas de uma forma séria, sem individualismo, sem olhar o nosso lado pessoal,
entendeu? Lógico que a gente precisa sobreviver, mas nós somos privilegiados, graças a Deus. Nós temos a direção de Deus, primeiramente. Nós temos uma profissão, todos nós que chegamos a esse nível, chegamos a essa idade, nós já temos um direcionamento. Agora imagina um jovem que está começando a, vamos dizer assim, até a sua vida, até mesmo escolar, entendeu? Que não sabe a profissão que vai escolher, que não sabe praticamente de nada, às vezes a família está em conflito. Aí vem a política para deveria esclarecer as pessoas e cada vez parece, eu espero que não seja intencionalmente, mas parece que é uma coisa intencionalmente das pessoas criarem mais dúvidas na cabeça do público, né? Porque às vezes você vê que os políticos têm a capacidade de se unir em época de campanha, os inimigos se abraçam, entendeu? Em busca de um só objetivo, permanecer no poder, entendeu? Aí divide grupos, mas todos eles são pessoas que estão interessadas, 90% eu vou poupar, hoje eu vou poupar, tá? Eu espero, peço muito a Deus e convido você para pedir a Deus para se unir em oração, que só Deus vai mudar a mente dessas pessoas que viraram as costas para a população, tá bom? Então eu me considero uma pessoa preparada para discutir qualquer tipo de assunto, entendeu? Desde o agronegócio, já que é eleição para governador, desde o agronegócio, turismo, a questão social, entendeu? A questão das drogas, entendeu? Vou falar baixo aqui para as pessoas não entenderem mal, que eu não vejo ninguém como mal, eu vejo pessoas que estão no lugar errado, fazendo a situação errada porque foram enganados, entendeu? Achando que situações pode dar dinheiro e tal, mas que não gera qualidade de vida para ninguém, entendeu? Então veja bem, eu tenho o maior carinho pelas vidas, então eu torço que as pessoas comecem a entender que nós devemos discutir realmente de uma forma clara, porque quando chega em época de campanha, todo mundo diz que vai resolver, entendeu? Vai resolver a situação. Todas as situações esse ano tem proposta para resolver todas as situações, mas na realidade a gente sabe que é somente para permanecer no poder, entendeu? Então eu vou deixar que vai ter um complemento aí. E se quiser fazer alguma pergunta em algum assunto, em alguma área direcionada a qualquer área que você puxar, eu me sinto, entendeu, preparado para discutir. Vamos lá. Hoje, na nossa live, que vai ser o Talk Show Podcast, né? A gente já estou anunciando aí nas nossas redes sociais há algum tempo. E é um projeto nosso, um projeto que iniciou no coração desse rapaz aqui, da gente trazer ao debate alguns assuntos. Eu quero começar, Menezes, pela infraestrutura, urbanização, né? A gente acompanha aí na comunidade, buraco, rua que não dá passagem, lixeira viciada, uma situação aí caótica. Inclusive, falando sobre infraestrutura, né? A obra do Prosamin, que está aí no Armando Mendes e que está deixando o nosso bairro envergonhado com o bloqueio, né? Daquela rua, da Rua Q, da antiga Rua Q, aonde está alagada a rua ali, não dá mais passagem, né? Não dá mais situação de viabilidade de tráfego naquela rua, porque não é nem pela obra do Prosamin. A obra do Prosamin só veio agravar, mas já estava ali um problema de infraestrutura. Os moradores ali do final da Rua O, da Rua Q, o final da Rua N, o final da Rua P, todos os finais dessas ruas ali no Armando Mendes, está com problema de infraestrutura, alagamento. Ele já vem sofrendo isso há uma década, há mais de década. E eu tenho certeza que o Menezes, assim como eu, fica nos dias que chove, aquela chuva bem torrencial mesmo, um Deus nos acuda ali. Muitas famílias, a Defesa Civil é acionada, muitas famílias perdem seus móveis, perdem seus bens, e é um problema. Sobre infraestrutura, Menezes, vamos comentar um pouquinho sobre isso aí. Beto, eu vou falar de um negócio aqui que
Quero que alguém comece a registrar aí. É o primeiro que está falando, tá? Aqui é o primeiro que está falando de uma solução bem simples. Não precisa ser engenheiro, só não precisa fechar os olhos para a situação. A única coisa que precisa é você buscar alternativa que realmente seja alternativa viável para a população e não para o bolso dos projetistas, né? Eu te pergunto, Manaus só tem uma via de escoamento das águas, águas da chuva, né? Toda água que cai, água de esgoto, tudo só tem um direcionamento, a água só cai para um lugar, entendeu? É tipo você fazer uma casa com uma tubulação, vou falar aqui vou dar um exemplo aqui, coloca um cano de 100 para vaso sanitário, para pia, para banheiros, 3, 4 banheiros. Então o que acontece? A quantidade de água que cai na Zona Leste é um negócio absurdo em Manaus, né? Manaus todo. E aí, Manaus foi construída a São José, já tem quase 40, 50 anos. E aí pegaram só jogando por cento. Nós estamos na Zona Leste, entendeu? Será que esses caras são malucos? Eu acho que você, morador, analisa. Essa rede de esgoto da Zona Leste já deveria estar caindo da Zona Leste, aqui para a Colônia Zona Leste. Nós estamos menos de 1 quilômetro. Tem Igarapé que pode receber isso aqui. Aí você deveria trabalhar numa infraestrutura projetada, alargar o Igarapé, porque cai água no asfalto, ela corre toda para o Igarapé. Cai água no telhado, ela cai toda para o Igarapé. É muito grande a quantidade de água, então vai transbordar. Aí quando chega transbordar lá no 40, a água não desce mais, enxurrou, fechou tudo. Então nós temos que buscar outras alternativas. Isso que eu estou falando, eu acredito que alguém pode até pegar como um projeto de governo, entendeu? Aliás, um projeto de Estado. É dividir essa rede de esgoto, buscar alternativa para a Zona Leste. A água da charca não tem necessidade de jogar para o centro de Manaus, é mais de 15 quilômetros. Eu estou falando isso aqui a grosso modo. Agora entende, o cara que é governador, que é um engenheiro, que é as pessoas da autoridade, ele pode pegar um helicóptero, eles têm toda a ferramenta para fazer isso aí, não faz por falta de interesse. Ali na Rua O é só um sinalzinho que a coisa está errada. Fecharam, proíbe o morador de construir casa no Igarapé, aí o governo vem e constrói, entendeu? Aí é muito bacana, é muito bonito o governo proibir, tirar os moradores do Igarapé, que foi construído no Igarapé por conta de uma falta de políticas públicas, e aí depois o governo vem e constrói no mesmo local, canaliza, faz aquele igarapézinho insuficiente para a quantidade de água. Todas as vezes vai alagar e você vai passar 50 anos. Enquanto vocês não olharem a solução, não virem atrás de pessoas que moram dentro da comunidade, pessoas comprometidas. Não estou falando de quantidade não, é de qualidade. Nós temos pessoas comprometidas, nós temos várias. Precisar juntar 50, 100 pessoas, a gente consegue. Dá para conseguir 1000 não sei. Mas pessoas que estejam conscientes que o projeto maior é o projeto de utilidade pública, é pessoas, entendeu? Não é particular. Então é isso. Agora, existem outras coisas aqui que eu gostaria de falar. Criar um padrão para o Amazonas, porque quadra de futebol, agora eu vou mudar um pouco de assunto aqui, quadra de futebol, agora tem uma normalmente foi coberta. Eu falei em primeira mão, constrói um padrão. O amazonino, não estou falando de construir um padrão de delegacia. Delegacia do São José era o mesmo padrão da delegacia do Armando Mendes. Delegacia do Jorge Teixeira, quadra de futebol. Por que vocês da secretaria, por que o governo, os futuros governos, dêem um padrão de quadra poliesportiva? Quadra poliesportiva sem ser coberta, qualquer área vira área ociosa. Destrói mais rápido, entendeu? Não consegue utilizar de forma integral. E aí fica somente para alguns momentos, porque quando o sol não está muito quente, vem a chuva. Então é o seguinte, o Amazonas já era para ter criado uma lei, entendeu? Cria um padrão de quadra. É lá no Manaquiri, o mesmo padrão, parceiro, não existe. O clima do Manaquiri é o mesmo clima de Manaus. Quando às vezes está chovendo aqui, chove também no Manaquiri, entendeu? Chove 3 vezes por dia. Como é que tu vai treinar uma criança, como é que tu vai dar um conforto para uma criança numa quadra que não é coberta? Quem é que tu vai conseguir? Então são esses detalhezinhos assim que esses futuros governadores aí, o futuro governador tem que estar antenado e a população também, para não aceitar esse tipo de situação que vem ocorrendo há mais de 50 anos. Entendeu?
Menezes, convidado especial aqui nessa live, nessa mini live que a gente está fazendo aqui hoje. E vou passar aqui um dado, Menezes. O Armando Mendes, a nossa comunidade, ela tem vários pontos de várias escolas onde o morador vai votar. E inconscientemente, pessoal, vou passar aqui esse dado aqui, o Menezes deve ser conhecedor disso, foi candidato em 2008, né? 2012, eu fui candidato em 2008. Esse meu dado já é mais recente, mas na época que eu fui candidato no Armando Mendes, a nossa capacidade de eleitores aí só no Armando Mendes, eleitores só aí no Armando Mendes, só nas escolas, eu não estou falando nem do Zumbi, nem de outro lugar, estou falando só as escolas do Armando Mendes. Nós temos aí mais de 18 mil, probabilidade para 18 mil, mais de 18 mil eleitores aí dentro do bairro. E eu pergunto, por que será que o Armando Mendes não tem um representante? Né? Por que será que o Armando Mendes não tem um representante? Hoje, eu creio que para deputado estadual vai precisar de algo em torno de 20 a 30 mil votos, ou mais, né? Mas para vereador, que é uma eleição mais distribuída, o voto precisa de 4 a 5 mil votos para um vereador se eleger. Por que será que o Armando Mendes ainda não tem um representante? E eu digo que o sistema, como o Menezes falou há pouco, o sistema se reúne, divide o pessoal, né? Onde o próprio interesse de cada um está mais acima de tudo, e aí divide todo mundo, não sobra voto para ninguém, e eles acabam se elegendo e voltando para o poder de novo. E eu digo para vocês, meus amigos, que está na hora de nós pensarmos na possibilidade de termos um candidato, de termos um representante puro sangue do Armando Mendes, que seja morador daí, que conheça as necessidades, os problemas daí, porque nós discutimos aqui dois pontos aqui que nós trouxemos ao debate por enquanto, que foi a infraestrutura e os planos de governo, aliás, planos de Estado, né? Que o Menezes trouxe aqui. Mas tem muitos outros assuntos que nós podemos trazer ao debate e que estão na pendência aqui no Armando Mendes. Por exemplo, a saúde, a questão da saúde, a questão da educação no nosso bairro, a questão de transporte. É um problema antigo esse transporte coletivo. Eu quero deixar o Menezes à vontade aqui para ele abordar um desses assuntos, mas eu quero dizer para você que qualquer que sejam os assuntos que sejam ainda pertinentes de problema aqui no Armando Mendes, nós temos a capacidade e o poder nas mãos de elegermos. Nós temos a oportunidade de ter um representante de nós mesmos aí na Assembleia ou na Câmara, né? E agora eu deixo o Menezes abordar um dos assuntos que a gente colocou aqui à disposição. A questão do transporte, eu acho que hoje eu não vou mais nem muito me aprofundar muito na questão do transporte, porque o governo não deu conta, entendeu? Isso aí é certo que o governo não deu conta e nunca vai dar conta, porque agora entrou, vamos dizer assim, e se eles não colocam nas pesquisas, né, quanto um cidadão gasta de transporte por mês, né, através de Uber, de mototáxi, de tudo mais, porque o transporte coletivo é só para trazer final da tarde, quem mora no centro, eu acho que não atende 10% mais da população. O pessoal já normalizaram, já se adaptaram a uma situação. Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite. Já se adaptaram a uma situação de tirar não conta mais com o governo, entendeu? Porque o transporte coletivo, que era uma responsabilidade do governo, ele abriu mão e agora é Uber, é mototáxi, as pessoas tiram dinheiro do bolso e por isso que no final do mês falta dinheiro. Tipo assim, porque você gasta 50, 100 reais além do que você gastava antes com transporte particular, né? Então é uma coisa que o governo já não adianta nem prometer, que prometeu tanto tipo de transporte, não chegou nenhum deles, entendeu?
As pessoas se adaptaram a tirar do bolso e utilizar Uber, utilizar mototáxi. Então é uma coisa que está fora do... Primeiramente, se a gente fosse discutir, precisar de muito tempo, negócio... Mas eu digo assim, as pessoas que têm compromisso, ainda dá pra gente se reunir, entendeu? Dá pra gente se reunir e discutir cara a cara, sem ofensa, entendeu? Sem ofensa, buscando solução. O que seria melhor para a Zona Leste? O que seria melhor para o público evangélico? Entendeu? O que seria melhor? Vamos pautar. O que seria melhor para os jovens? Entendeu? Você vê a Bola da Suframa, aí faz um projetozinho de fundo de quintal, bota 50 pessoas ali, isso aí é insignificante. Eu te pergunto, o governo tem um projeto, um projeto macro para atender Manaus, finais de semana, para tirar esse governo? Aí, ó. Falando em projeto social, tá aí, ó. Aí essa barulheira desgramada. Acontece. Entendeu? Isso é o social que acontece aqui, entendeu? A ausência do poder público. Cadê? O que vocês estão fazendo? Projeto de governo para a juventude. Estou falando para a juventude, não é com a meia dúzia não. Bola da Suframa foi gasto milhões. Aquilo ali era para final de semana ter evento, atividade voltado para o público jovem que não quer se envenenar com bebida, que não quer se envenenar com drogas, tem que oferecer solução. Porque senão o jovem não pode ficar a vida inteira privado dentro de casa, entendeu? Não tem uma opção de lazer saudável, entendeu? Não tem a presença do Estado, então sempre vai tendência a piorar. Hoje a gente não pode mais tomar um café porque é o seguinte, numa feira, num local público, hoje mesmo está aqui. Esse momentozinho que a gente está gravando essa live já passou uns 2 aqui pedindo, entendeu? E não é a questão da gente não poder. Tem hora que a gente não pode e tem hora que a gente pode, mas a gente se sente mal, entendeu? Ver o ser humano se destruindo assim, por ausência do poder público, entendeu? Isso é falta de políticas públicas, isso é falta de procurar lideranças certas, compromisso, comprometimento, entendeu? Porque vocês estão contratando liderança só para captar voto, só para atender os interesses de vocês, não é para resolver, não é para buscar alternativa para a sociedade. E uma hora vocês vão pagar, entendeu? Uma hora vocês vão pagar, porque a justiça de Deus ela não tarda, ela chega na hora certa, entendeu? A pessoa que tem o privilégio de ser um deputado estadual, ser um deputado federal, ele tem que carregar isso aqui na mente. Eu sou um privilegiado, então eu tenho que retribuir de uma forma digna, trazer dignidade para as pessoas que menos têm, entendeu? Tem pessoas que não têm praticamente nada, então vamos dar uma esperança saudável, uma esperança que seja uma esperança certa, não seja uma esperança enganosa, entendeu? Porque a conta chega, a conta chega e ela é inevitável. Pessoal, esse papo tá bacana, é só o início da nossa live. A duração mais ou menos da nossa live que a gente está projetando vai ser de mais ou menos 1h30. Por enquanto aqui outros líderes, vamos dizer assim, convidados, outros convidados com conteúdo muito legal. Eu convido você para participar, entendeu? Se quiser participar presencialmente, pode participar também, a gente vai anunciar o local, antecedência, né? Tá? Então, eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo Elson, o Elcenando Dutra. O Elson Dutra tá mandando um alô aqui, boa noite para o Betinho e para o Menezes. Valeu, meu irmãozão, Deus abençoe. E eu quero mandar um alô pro meu amigo Deca, mandar um alô pro meu amigo Marcelo Augusto. Vou postar essa live aqui lá no Orgulho de Ser do Armando Mendes, que é do Marcelo. Tá, Marcelo? Deus abençoe aí o meu amigo Marcelo Augusto. É uma liderança também, uma pessoa que tem muitas ideias. E você que tem ideias, você que tem algum assunto, né, que a gente nem comentou aqui ainda, eu quero que você deixe aqui nos comentários aqui o assunto que você quer que a gente aborde na nossa live principal. Então, quando a gente fizer a nossa live principal, quero que você coloque aqui seja de
de qualquer assunto pertinente à comunidade, para que a gente possa abordar esse assunto, trazer o Menezes, trazer outros convidados para debater, trazer ao debate esse assunto e expor aos nossos governantes, aos nossos candidatos a deputado estadual, candidato a deputado federal, aos nossos senadores, candidatos ao Senado, candidato ao governo, né, e até ao nosso presidente, né, os assuntos que são pertinentes aqui à nossa comunidade, porque realmente o nosso povo está sem voz. O povo está sem voz, não tem um representante que vá lá e bata na mesa e diga que quer trazer o benefício para a comunidade. Nossos respeitos aí aos representantes da comunidade, mas ainda não estão cumprindo assim o papel que deveria cumprir, de realmente trazer o benefício, mostrar que está trabalhando, fazer ir além daquilo que se pode fazer por uma comunidade. O Armando Mendes tem potencial, como eu digo sempre, viu, Menezes? O Armando Mendes tem potencial, o Armando Mendes tem pessoas comprometidas, o Armando Mendes tem pessoas que são comprometidas, e, inclusive, eu quero aqui registrar aqui a minha formação política, que a minha formação política foi primeiro no PCdoB, né? Fiz o meu curso de formação política no PCdoB, e não satisfeito, eu fui para o PSL, fui convidado a fazer a fundação do PSL, do primeiro PSL, que fundamos aqui no estado do Amazonas. Eu participei da executiva estadual do PSL, e eu pude ver muita coisa ali, viu, Menezes? Sim. Pude ver muita coisa. O Menezes também já é uma pessoa experiente em partido político, tem consciência cidadã, uma pessoa apta, e realmente isso aqui eu quero até desfazer um mal entendido que o pessoal plantaram quando a gente foi candidato junto. Muita gente achava que eu era inimigo do Menezes, e muita gente me dizia que o Menezes era meu inimigo. Só que esquece que quem tem formação política não vê o seu possível concorrente como inimigo. Eu até, inclusive, fiz uma dobradinha, aproveito para mandar um abraço para o meu amigo João Sacoleiro. João Sacoleiro, João Rodrigues, meu amigo João Rodrigues, quando chegar em você essa live, quero que você receba um abraço bem especial. O João também foi candidato na mesma eleição comigo, e nós fazíamos lives juntos, nós fazíamos programas lá na rádio juntos, e nós sendo candidato, ele de um outro partido e eu do PSL. Então não tem... Nós candidatos, quando a gente é candidato, a gente não vê o outro como inimigo, a gente vê o outro como uma possível brecha de mudança, né? Para que o direito do cidadão, para que o benefício aconteça. Quero deixar aqui as minhas considerações finais e as considerações finais do Menezes. Eu quero dizer, Menezes, que o nosso papo aqui foi muito bom. Eu estou gostando de fazer esse papo aqui, porque a comunidade está precisando disso, precisando se ver nos comentários e nas palavras das pessoas, e quase não tem ninguém falando em nome do povo. Por isso que eu vou deixar o Menezes fazer suas considerações finais, porque ele é uma voz que pode ser por mim e por você. Ele é uma voz que pode estar falando algo que muitas vezes o poder público pode estar esquecendo. Ok? Meu amigo Menezes, suas considerações finais aqui na nossa programação. Esse mal entendido que as pessoas sempre... É porque assim, a causa pública, no meu entendimento e no entendimento de qualquer pessoa que entra na disputa, quando fala no coletivo, ou nós somos demagogos ou somos realistas, entendeu? Então às vezes a gente fala as coisas que às vezes até como mal entendido, aí às vezes tem pessoas que se ofendem. Por exemplo, o Armando Mendes tem inúmeras lideranças. Sou amigo de todos, não tenho inimigo, e reconheço o trabalho de cada um. Cada uma liderança tem o seu trabalho. Eu acho que a gente falta se unir mais e focar em algo maior. Por exemplo, a Mini Vila Olímpica. A Mini Vila Olímpica foi na época quando o prefeito Alfredo Nascimento, ele como prefeito, tinha os sonhos dele de fazer a Mini Vila Olímpica, e chegou uma ocasião lá que ele queria colocar umas casas populares lá no meio do terreno da Mini Vila Olímpica, e nós batemos o pé, né?
e Segurança deles me bateram lá. Chegamos ao entendimento que não deveria ser construída aquelas casas, e hoje a gente prova que nós estávamos com a razão. E eles arranjaram o local. Quando nós não cedemos, eles arranjaram o local lá na Rua O. Hoje existe Vila Nascimento lá na Rua O. E só para refrescar a mente das pessoas que moram no Armando Mendes, existe a Vila Nascimento lá na Rua O. No final da Rua O. No final da Rua O, que seria construída essas 15 casas, 15 a 20 casas, seria construída no terreno da minha Vila Olímpica. E hoje, onde seria... É o Aristóteles hoje existe 3 colégios lá dentro. 3, parece. Né? Então continua servindo a comunidade. Imagina daqui 20 anos quantas mil pessoas não passaram por aqueles colégios, entendeu? Então assim, eu gostaria também, se o Beto me permitir, destacar aqui o trabalho de pessoas que às vezes não estão mais nem no meio da gente, mas o Djalma era uma voz, entendeu? Pinto. O Pinto. Garcia. O Domingos, que ainda está presente. Domingos. Fabrício faz um trabalho muito importante, realmente um trabalho social, entendeu? Não cedeu à pressão política, entendeu? De buscar benefícios próprios, entendeu? E todas as lideranças do Armando Mendes e vamos dizer assim, até mesmo de Manaus, entendeu? Cada um busca os seus objetivos, mas vamos focar no coletivo, que Deus vai retribuir cada um de nós da melhor forma. O Pastor Nonato está assistindo, mandar um alô para ele. Pastor Nonato, entendeu? Essa família aí, entendeu? Toda ela é uma família brilhante, que tem um trabalho Reinaldo. social, Dr. Reinaldo, entendeu? Então, às vezes a gente cita algumas coisas e no ouvido do ouvinte pode até soar de uma forma um pouco agressiva, mas aqui a gente lida pelo bem-estar das pessoas, tá bom? Quero agradecer a Deus, quero agradecer a cada um dos meus amigos que participarem dessa live e dizer que o nosso objetivo é fazer com que os benefícios cheguem até o contribuinte, entendeu? Porque o político é só para gerir, ele não é para pegar o dinheiro do contribuinte e fazer festinha e se promover, se promover não, entendeu? O político está lá, o dinheiro é público, então nós temos que cobrar mesmo, temos que ir para cima, entendeu? De uma forma respeitosa, mas de uma forma autêntica. Então é isso que eu gostaria de desejar uma ótima semana para todos, né? Estamos no início da semana ainda, e que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê entendimento para que a gente possa fazer o melhor a cada dia. Obrigado, Beto. Eu é que agradeço, eu me sinto honrado de receber esse grande homem aqui comigo, recebendo ele aí para falar um pouquinho sobre... Pastor Nonato, aquele abraço, meu amigo, grande abraço mesmo, e eu quero louvar a Deus aí, quero agradecer aí aos nossos membros, aos seguidores, fiquem no aguardo do nosso Talk Podcast, que a gente vai fazer uma live bem extensa. Pastor Nonato está convidado para estar com a gente na live, tá, pastor? Meu amigão, está convidado para a gente discutir, trazer ao debate vários assuntos que eu sei que o senhor é conhecedor aqui do Armando Mendes também. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o anjo do Senhor acampe-se ao redor de todos que o temem e os livre e vos guarde. Tudo isso em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus guarde a sua família, que Deus guarde o seu trabalho, a sua saúde, a sua casa. E que você fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, gente. Um abraço, um beijo no coração. A gente vai voltar aí em outros momentos aí com uma live, sempre uma live antes da grande live que a gente vai ter. Amém? Deus abençoe a todos.